Uma publicação feita hoje pela deputada Carla Zambelli representa bem um novo momento político em que o brasileiro vive. Eu fiz uma editorial mais cedo, onde eu comentei uma pesquisa da Quaest, onde fala que o brasileiro tem medo de discussão política dentro da família na ceia de fim de ano. Mas olha só essa publicação aqui. Depois de Bolsonaro, política virou conversa de botequim. Até bem pouco tempo atrás, as conversas de reuniões sociais eram sobre futebol. Hoje, a maioria quer discutir política. Quem falou isso foi o professor Reinaldo Polito, para a CBN Santos. Olha só o que ele escreveu aqui e que eu achei bem interessante, que a Carla escreveu, né? Definitivamente, Jair Bolsonaro despertou o patriotismo e o civismo no povo brasileiro. É impressionante como um país onde quase todos os seus habitantes torciam o nariz quando esse tema era levantado. Hoje, tenha se transformado em palco para o debate político. Cada brasileiro sabia na ponta da língua o nome de todos os jogadores da seleção brasileira. Hoje, dificilmente conseguem mencionar meia dúzia deles. Hoje, quase todo mundo sabe quem são os 11 ministros da corte. Não só conseguem dizer o nome de cada um deles, como, em alguns casos, identificam com seu perfil ideológico. É uma nova realidade que o Brasil e que o mundo passa a viver. Talvez tenha se iniciado esse estopim com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas a força política que ganhou essa intensidade se deu com a vinda de Bolsonaro para concorrer ao cargo de presidente, que na política ele já estava, mas para concorrer ao cargo de presidente. E hoje é impressionante como vocês me acompanham aqui no canal, como vocês que me assistem, vocês querem saber como que funciona uma PEC, para que serve uma PEC, como que estão os ministérios, quantos ministérios tem. Hoje o brasileiro não é mais aquele analfabeto político, aquele incauto que não está nem querendo saber. Hoje ele quer saber, ele discute, ele questiona e ele vota. A grande questão é, não dá para você tirar um sistema arraigado de pessoas do patriarcado, de pessoas do coronelismo e mudar a cabeça delas de uma hora para outra. Isso é um processo gradual. É um processo gradual. Assim como a esquerda levou anos, 30 anos, para chegar onde chegaram, elas vieram construindo aquilo passo após passo. E a consciência política vem passo após passo. Hoje eu converso de política com a minha filha, tem 18 anos. Hoje eu vejo os colegas mais jovens, os jovens discutindo por política. Hoje eu vi um vídeo, eu até vou procurar ele aqui, para ver se eu posto para vocês, de uma turma se formando. E na formatura, 3 rapazes jovens ali do segundo grau, né? Com a bandeira do Brasil entrando e falando: olha, eu amo o meu país. Então, assim, essa sensação é ímpar. É ímpar. E não é do dia para a noite que se consegue mudar um sistema. A gente ainda tem fé que muita coisa pode acontecer, as impunidades acabem, a corrupção acabe. Com o devido tempo isso acontecerá. Vamos lá. Vamos falar de outra matéria aqui agora. Vou trazer uma matéria do Jornal Record para vocês. E isso aqui tem meu apoio, 100% do apoio, tá? Debate sobre fim da reeleição vai ser prioridade em 2024. É o que promete o Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira que a casa deve priorizar em 2024 projetos para acabar com a reeleição e definir o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Pacheco, o fim da reeleição é um desejo forte dos senadores. Ele enfatizou que a regra não valerá a partir de 2030. Pacheco disse que os temas devem ser pautados ainda no começo do ano, mas não explicou como deve ser a proposta. O presidente do Senado afirmou apenas que há a possibilidade do mandato de prefeitos, governadores e presidente da República passar de 4 para 5 anos. Já para os senadores, o mandato poderia ser de 10 anos. Pois é, nada vem sem uma pegadinha do malandro quando a gente está falando de políticos, né? Passar o mandato de 10 anos, já acho demais 8 anos para um senador. Acho que o senador não deveria ter mais do que 4 anos, assim como é o caso
do deputado, do prefeito, do presidente. Eu já acho absurdo. Mudar para 10 anos eu já discordo. Tá? E também discordo de não se aplicar em 2030. Mas, vamos lá. Qual que é o meu ponto de vista sobre a reeleição e por que eu sou tão contrário à reeleição? A reeleição, ela tem um problema muito grande. Por quê? Porque tem alguém que tem a máquina pública ali dentro e pode utilizar os recursos da máquina pública para tentar se manter no cargo ou voltar ao cargo. Mas esse presidente vai apoiar alguém e vai utilizar a máquina ao seu bel prazer também. A grande questão é que se você fortalecer o sistema de, de fiscalização e impedir, ou seja, colocar como crime o apoio de quem é o presidente a qualquer dos lados, é importante também. Então vamos lá. Por que eu digo isso? Porque a democracia ela precisa estar se renovando. Ela precisa ter um processo democrático, um processo de renovação. E aí, é como eu disse, aquele cara que fez um trabalho bem feito, o povo vai cobrar uma sucessão de alguém que vai atuar no mesmo sentido e na mesma linha de raciocínio. Então, eu sou contrário à reeleição. Talvez você não seja. Mas imagina 8 anos, 12 anos, 16 anos de Lula, ou de alguém que é indicado e alinhado ideologicamente. Então, assim, eu não gosto. Eu acho que tem que estar se renovando para bom ou para mal. Assim também não dá para fazer muito estrago. Tá? Não dá para fazer muito estrago. Você tem um processo democrático onde você vai ter renovação. Porque é o seguinte, se você pega um presidente bom, esse cara já começa a encaminhar. Se entrar outro e faz um estrago, exemplo que você está vendo agora, a pauta econômica do Paulo Guedes é indiscutivelmente 1000 vezes melhor do que a pauta econômica do Haddad. Começou um ciclo, o voozinho de galinha. Aí vem o outro e entra no lugar. Não deu reeleição, vem o outro e entra. Se esse fizer uma pauta de política ruim, é só 4 anos também. Dá chance da gente começar a pegar outro vooinho de galinha depois. É muito mais importante do que você pegar. Imagina que esse voo agora, essa queda livre que nós estamos vivendo econômica, fique aí por 8 anos ou mais. Então, eu sou contra a reeleição. E na sua opinião, você é a favor ou contra? Coloca no comentário. Vamos lá, outra pauta que eu quero conversar com vocês, essa publicação é do ranking dos políticos, e a publicação diz o seguinte: Lula avalia perdoar multas de presos de até 20 mil reais. Então, a turminha lá que vai sair com o indulto de Natal, além de sair, vai sair sem dívida. Lula quer perdoar até 20 mil reais. Vem cá, você está pagando mais imposto. O esquema é arrecadar mais e mais e mais. Mas, entretanto, todavia, contudo, o Lula quer perdoar a dívida. E aí, qual o seu ponto de vista sobre isso? Nem o FIES, o Lula perdoou a dívida de quem está devendo FIES. Vai renegociar, perdoar não. Agora, preso, esse, aí sim, né? Vamos perdoar a dívida deles. Vamos lá, eu tinha comentado com vocês sobre uma matéria da Gazeta do Povo que me chamou a atenção e eu fiz um editorial mais cedo, o primeiro, que eu recebi algumas críticas aí. Mas é importante a gente falar sobre isso. Falta de iniciativa à oposição para pautar Congresso, avalia o analista João Hamel. E, cara, eu assino embaixo o que ele falou. A oposição é uma oposição fraca, é uma oposição que realmente está deixando a desejar demais. O PL, então, o PL está vergonhoso. O PL está deixando coisas absurdas. Por exemplo, o cara que foi o relator que aumentou o fundão eleitoral para o ano que vem para os prefeitos, para 5 bilhões, é do PL. O cara aumentou 57 bilhões em emendas parlamentares para dar poder ao Lula. Tudo que o Lula queria na mão dele era emendas para negociar com o Centrão. E aí o PL entrega de mão beijada. Para. E aí não adianta uma turma boa ali, ficar gritando Lula ladrão, não sei o quê, é isso. Isso, cara, não é oposição, não. Isso não é mídia, isso é mídia. A oposição é quando a Júlia Zanata vai lá e protocola um PDL, começa a correr atrás de assinaturas, para que esse PDL suste o decreto de armas do governo Lula ante ao índice absurdo de criminalidade subindo.
E aí, faltam 3 assinaturas. E aí, 10 pessoas do PL não assinam. Que oposição é essa? Que oposição é essa? Então, assim, a oposição tem força. Tem pautas ali dentro que passam desapercebidas se essa turma parar de se preocupar com o Instagram e com rede social e começar a se correr atrás. Então, assim, pega pautas importantes do Congresso para reviver isso aí. A oposição tem encontrado dificuldades para defender pautas econômicas liberais no Congresso, como privatizações. Segundo a avaliação do analista político João Henrique Hamel, da consultoria Action Relações Governamentais, ele participou nesta quarta-feira do programa Assunto Capital da Gazeta do Povo, que debateu o que esperar da política em 2024. Abre aspas. Eu acho que existe um vazio nas discussões de pauta entre a Câmara e o Senado, onde a oposição, as pessoas de direita e centro-direita deveriam ocupar. Qual é a proposta da bancada, da direita? Bater no Lula? Isso é proposta? O Paulo Guedes, por exemplo, tinha uma série de propostas. Cadê as propostas em forma de projeto de lei? Cadê esse debate organizado da oposição dentro do Congresso? É o que questiona o especialista. E ele ainda fala mais. Com o encerramento do ano, o governo Luiz Inácio Lula da Silva já se preocupa com as pautas que vêm a ser discutidas em 2024. Apesar das recentes medidas aprovadas, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, os últimos 12 meses foram marcados pela dificuldade da base governista em emplacar pautas do seu interesse. E no próximo ano não deve ser diferente. Nesse cenário, o Hamel ressalta a importância da oposição se unir para impor no próximo ano e chamar a atenção para as pautas que estão avançando e agradarem ao governo como uma reforma administrativa. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem, tudo quanto é deputado e senador vai estar dando apoio para os seus prefeitos, que são a sua base eleitoral, para que eles possam voltar depois. Está todo mundo preocupado com isso. Ano que vem, o PL vai abrir as pernas de vez e vai deixar acontecer. Você vai ver. Eu duvido que eu não vou estar aqui no ano que vem, nesse mesmo microfone, nesse cara aqui que eu uso, nessa mesma câmera, nesse mesmo estúdio, falando para vocês, ó, o PL está subindo no palco com o PT. Vai acontecer. Então, assim, eu questiono novamente. E aí, oposição? Tá? Vocês foram eleitos para tal. E aí? Como é que vai ser? Então, assim, eu acho que precisa de pautas econômicas realmente. Concordo com o Hamel aqui. Hamel, não sei como é que se pronuncia. Eu acho que realmente é muito mais do que ficar fazendo auezinho. É colocar pauta importante para frente. Como, por exemplo, eu digo, por que não fizeram um projeto de lei, não aprovaram até agora? Teve um ano inteiro, gente. Um ano inteiro em que o Lula não ia conseguir barrar. Um ano inteiro para poder aprovar o projeto de lei que libera o porte e regulação de armas para os estados. Um ano inteiro não conseguiram. Um ano inteiro para aprovar uma pauta econômica sequer, não conseguiram. Foi um ano inteiro focado ali na CPMI de 8 anos, não deu em nada. Um ano inteiro, CPI do MST, não deu em nada. Então, assim, cara, e aí? Né? Tá bom, pessoal. Obrigado. Antes que vocês comecem a me xingar, obrigado, fiquem com Deus. E antes que venha algum engraçadinho, mas por que você não faz? Cara, eu tô fazendo o que eu posso fazer, que é falar, conversar, discutir, abrir ideias, abrir mente. Eu não sou deputado e nem quero ser. Eles quiseram. Eles pediram voto. Você deu voto de confiança. E você tem que cobrar. É assim comigo, é assim com eles. Entendeu? Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.